Olha, hoje o nosso papo é sobre um tema que é, assim, bem delicado, mas muito importante. Aquele momento em que um relacionamento longo parece que perdeu o brilho, fica pesado e a ideia de continuar parece quase impossível. É uma sensação que muita gente enfrenta muitas vezes em silêncio, sentindo que aquela conexão especial simplesmente se foi. E aí, no meio de todo esse cansaço, começa a surgir aquela pergunta, sabe? Uma pergunta que fica ecoando na cabeça e que, vamos combinar, dá um medo danado. Até quando dá pra viver assim? É essa pergunta que muitas vezes é o ponto de partida para a gente começar a olhar para dentro e entender o que de fato está acontecendo. Então, vamos tentar entender o que acontece nesse momento. Como é que se chega nesse ponto em que a comunicação simplesmente não flui mais e o relacionamento parece ter chegado num beco sem saída? É que chega uma hora que, nossa, só de pensar em ter aquela conversa de novo já dá um cansaço. Cada tentativa de falar sobre os problemas parece que drena a pouca energia que ainda resta e no final não leva a lugar nenhum. Mas aí tem um outro lado, né? Ficar em silêncio também é uma tortura. Machuca. Porque o silêncio não resolve nada. Pelo contrário, ele só aumenta a distância, o ressentimento, vai criando um abismo cada vez maior entre o casal. E é aí que a pessoa se sente encurralada. Porque, poxa, conversar cansa, mas ficar quieto machuca. Então como é que continua? A sensação é exatamente essa, é insustentável. É a sensação de estar completamente preso. Uma coisa que a gente precisa entender é que esse ponto de ruptura raramente acontece por causa de uma única coisa. Geralmente é o resultado do que a gente pode chamar de acúmulo. Sabe? É uma sobrecarga de pequenas e grandes frustrações que nunca foram resolvidas de verdade. E o que é esse acúmulo, afinal? Pensa bem, são as noites sem dormir direito pensando no assunto. São aquelas tentativas de se reconectar que simplesmente falham. São as expectativas que a gente cria e que viram pura decepção. E talvez o principal, são todas aquelas frustrações que nunca foram ditas, mas que ficam ali, pesando e envenenando a relação por dentro. Ok, diante desse cenário que parece só ter saídas dolorosas, existe uma alternativa. Uma que, muitas vezes, a gente nem chega a considerar. Normalmente, o que vem à cabeça são só duas opções, né? A primeira é, vou sofrer em silêncio, aguentar firme, uma hora as coisas melhoram. E a segunda é o extremo oposto. Chega, cansei, vou desistir de tudo e terminar a relação de uma vez. Pois é, no meio desse dilema que paralisa, surge uma nova possibilidade, uma outra porta. Existe um terceiro caminho. E que caminho é esse? Olha, não é sobre tentar consertar o que quebrou lá atrás, nem ficar tentando reviver o passado. A ideia aqui é outra. É sobre reinventar a conexão para o futuro. É sobre aprender a se relacionar de uma maneira nova com as pessoas que vocês se tornaram hoje. Só que para conseguir seguir por esse terceiro caminho, tem um passo antes. E é um passo bem difícil. É preciso encarar uma verdade dura, que é a base para qualquer mudança de verdade acontecer. E a verdade é a seguinte, e isso é crucial. A relação, o casamento que vocês tinham antes, ele não vai voltar. Ponto. Ficar insistindo nisso, tentando resgatar aquele modelo de relacionamento, só vai gerar mais e mais frustração para os dois lados. É que muitas vezes acontece um desencontro de objetivos gigante. Pensa assim, um dos parceiros está focado em resgatar a pessoa do passado, quem ela era. Enquanto isso, a outra pessoa está numa luta interna, tentando sobreviver e lidar com as próprias mudanças com quem ela se tornou. São duas buscas completamente diferentes que só alimentam esse ciclo de dor. E é por isso que aceitar essa realidade, aceitar que o desejo mudou, que a leveza de antes não está mais ali, isso não é se dar por vencido. Muito pelo contrário. É parar de fingir, é o primeiro passo e o mais corajoso de todos para, de fato, abrir um espaço para que algo novo possa ser construído. Então, uma vez que se aceita essa realidade, o foco muda. Sai da lamentação e vai para a ação. E em muitos casos, essa jornada de crescimento emocional para reinventar a relação precisa começar pelo homem. A grande virada de chave acontece quando a pergunta deixa de ser de quem é a culpa e passa a ser essa aqui, uma pergunta de responsabilidade pessoal. Quem eu preciso me tornar para conseguir atravessar essa fase com dignidade? E aqui tem uma redefinição muito importante sobre o que é ser homem nessa situação. Não é sobre endurecer, virar uma pedra de gelo, não. É sobre sustentar, é ter a força para aguentar o tranco emocional do momento, sabe? Mas o que significa sustentar na prática? Vamos lá.
Primeiro, é conseguir ter aquelas conversas super difíceis sem explodir, sem perder a cabeça. Segundo, é aguentar a própria frustração sem descontar na outra pessoa, sem humilhar. E terceiro, que talvez seja o mais desafiador, é conseguir suportar o silêncio sem desaparecer emocionalmente. É estar ali, presente, mesmo quando não há palavras. O que acontece é que a própria linguagem do amor precisa evoluir. Se antes a relação era medida por intensidade, por desejo, agora a base para reconstruir a conexão é outra. A prioridade vira segurança emocional, previsibilidade, respeito aos limites do outro, uma presença real, de verdade. É construindo essa nova base que, lá na frente, a intimidade pode até voltar, mas de um jeito novo, diferente e mais profundo. Ok, então, com essa nova base em mente, como é que a gente começa a construir algo novo na prática, a partir de quem vocês são hoje, no presente? Algumas atitudes práticas são essenciais aqui. Por exemplo, criar momentos de respiro, sabe? Momentos juntos em que o objetivo não é resolver um problema, é só estar junto. Outra coisa, oferecer um cuidado genuíno, sem esperar nada em troca. Um gesto simples pode reacender uma chama que parecia apagada. E um ponto fundamental, entender que procurar ajuda profissional não é um atestado de fracasso de jeito nenhum, é um ato de responsabilidade com a relação. Porque no fim das contas, a base de qualquer relacionamento reinventado tem que ser a verdade. E a verdade é que a decisão de continuar precisa vir de uma escolha consciente, feita todo dia, e não do medo de ficar só, do medo da mudança. E para fechar, fica esta pergunta final, um convite a uma autoanálise muito honesta. A pergunta é: eu estou tentando salvar o relacionamento ou estou apenas evitando ficar sozinho? A honestidade nessa resposta é o que vai definir o verdadeiro alicerce para qualquer caminho que se escolha seguir, seja juntos ou separados. A cura de verdade começa com a verdade.